das leis federais que regulam prova de existência, tempo de construção, nos registros de imóveis, entendendo que a dispensa do certificado de obra em condições regulares nos termos da lei federal pode contribuir para agilizar esse processo. É porque assim, fica a pergunta. Se a prefeitura emitirá ou não parecer um atestado de dispensa do CCO, e a prova de tempo de existência das edificações será por comprovação. Aí precisaria ter uma métrica, né, para deixar claro, por ligação de luz, água, podem existir em terrenos, né, ou por outro documento que comprove 5 anos ou mais da existência da construção, além de certificados de estabilidade para aferir a qualidade e segurança da edificação. Afinal, o certificado de obra afere a habitabilidade, e estabilidade da obra. Não é só para... Não é acabou a obra. Ela acabou a obra, seguiu os projetos, e o projeto simplificado ele deixa, por conta dos profissionais que executaram e projetaram, né, responsabilidade pela estabilidade e tudo mais. Então, você preenche, você manda de novo, né, uma RT, é garantido por documentos, né, de valor federal, e essa segurança. Então, portanto, a gente não vai favorável como está a proposta. Posso sugerir que coloque a fala do Papo Manoli a respeito do vício de iniciativa também? Você acha que caberia nesse parecer, né, complementar o parecer com isso? Vocês que sabem. Eu não vejo necessidade, mas se quiserem eu coloco aqui. Eu acho também que deveria colocar alguma coisa no sentido, a sua frase final, não é emitimos parecer desfavorável a como está a proposta, mas parecer desfavorável à proposta. Eu acho que a discussão aqui é essa. Parecer desfavorável, não a como ela está, não é que ela pode ser melhorada, é contra a proposta. Isso. Melhor também. Melhor, já corrigi aqui, ó. Mais alguma observação? Pode seguir a votação? Concordo, Vanderlice. Bom, vamos votar então, parecer aí? Eu concordo com a Vanderlice nisso também. Eu acho que... Eu não sei se precisa disso, sério. Eu acho que a REURB, eu acho que ela supre isso, gente. Lógico que tiver mais funcionários e ampliar o serviço sempre atende com mais agilidade, né? Lógico. Mais gente. Mas aí é uma outra questão que não cabe ao CMDU. E aí, pessoal? A gente pode colocar isso que a Vanderlice falou? Pode. Eu coloco essa observação lá, não? Eu acho. É que nesse caso, acho que não seria a prefeitura fazer o laudo de estabilidade, né? Hoje, numa construção, você contrata um responsável que faz. Aí, se você tiver que contratar alguém para fazer o laudo de estabilidade, você já pede o CCO, entendeu? Então, assim, acho que não cabe à prefeitura assumir essa responsabilidade da estabilidade e também não faz sentido você falar para a pessoa contratar um laudo se ela não tem dinheiro, né? Então, acho que eu concordo com o parecer que o desfavorável como ele está. Tem incluir a questão da prefeitura fiscalizar e emitir laudo, entendeu? Desde 2008, se não me engano, tem uma lei federal que atribui a residência técnica, né, para a TIS. A TIS, E tem verba carimbada, na lei federal, o município precisava regularizar. É um jeito de você ampliar, né, esse tipo de serviço para regularização fundiária. As universidades, aí, a gente tem, inclusive, um curso de especialização para isso. Não, e a prefeitura pode fazer a parceria com isso, pode, né? Você pode sugerir o federal carimbado, vai direto. Que a prefeitura de Campinas faça essa parceria. Isso resolve muito. E vale a pena conversar com o vereador, com o pessoal
executivo para falar sobre as ATIs, né? E o Musetti, apenas também somente um comentário, que eu concordo com a Miriam, com a Vanderlice sobre o laudo de estabilidade. Agora, para o federal, para o governo federal, é fácil dispensar o registro, porque não é ele o competente pela fiscalização do imóvel. Então, quando ele abre a oportunidade lá em cima no governo federal, ele está abrindo para banco e para cartório. Mas ele precisa olhar o competente que vai se responsabilizar se ele quer abrir mão disso ou não. Então, ele abre, mas uma cidade, de repente, do tamanho de Campinas, pode criar uma série... É uma loucura, né? O Fábio, você pode sugerir aí uma parceria, várias cidades do estado de São Paulo já fizeram uma parceria de ATIs com o CAL São Paulo, por exemplo. Já. Mas conversar com a Carol, com o Marcelo e com o Paulo, né? Vai numa conversa aí. Isso, Jéssica. Parecer é desfavorável. É votar o parecer. Sim ou não? Tem alguém contra o parecer? Legal. Perfeito. Sério, parecer é um momento aprovado por unanimidade. Parecer desfavorável. 25, 23. O penúltimo item aqui agora é a apresentação, debate e votação do parecer, o parecer 324, relatora foi a Tereza Penteado, né? E a Lívia da Unicamp, né? Estavam determinados, são 4 pessoas, né, a fazer esse parecer. Ele foi feito por 2 das 4. Quer que eu apresente aqui, Tereza? Eu queria falar um pouquinho. Eu não sei, eu tentei falar no e-mail, mas o que aconteceu é que a gente entrou, eu acho que aquela questão do problema de tempo, né? A gente tinha discutido aquela reunião que a gente fez, você e a Tereza, né, Musetti? A gente chegou numa ideia, mas eu acho que acabou que aquela ideia não foi escrita. E aí a gente fez marcamos uma reunião, eu não pude ir, e, enfim, foram alguns desencontros. Que eu tinha conversado com a Tereza na última vez que a gente se encontrou, a gente nem olhou o texto, a gente ficou esperando vocês entrarem para a gente discutir um pouco mais. Então, o que a gente tinha conversado era trazer aqui essas inconsistências, agora não sei se é possível não votar hoje, mas trazer aqui esses apontamentos, daí a gente debater todo mundo e daí a gente finalizar o texto, que não houve uma finalização de texto, né? A gente conversou e não fechou. A Tereza fez aquela proposta, a gente discutiu, mas não chegou a editar, não sei por causa do tempo. Aí a gente combinou, né, na última reunião. A gente falou, bom, se ninguém entrou e o parecer tem que ser entregue, se ninguém mandar nada até a sexta-feira, porque já fazia um mês que eu tinha enviado o parecer, se ninguém falasse nada até sexta-feira, eu ia mandar para o conselho, mesmo porque já tinha acabado o tempo, e era a segunda vez que estavam chamando a gente, né? Eu acho que ele é um parecer, enfim, um pouco delicado, então a gente precisa
ter um tempo para talvez escrever e editar, que seja. Então, não sei se quer ler para a gente jogar para a próxima, a gente se comprometer a talvez editar o texto em várias mãos no tempo que cada um puder, fazer contribuições e tal. Não sei como botar um Google Docs aí, todo mundo mexer um pouquinho. Acho que a saia justa foi o envio, né? Sem ciência minha do Eduardo, né? Tanto que eu até liguei para a Tereza, logo no dia depois da reunião, lá que não pudemos comparecer, né? Para a gente agendar uma reunião nova, né? Antes do final de semana. Mas aí não foi possível. E depois teve o envio, né? Então, a gente mandou um e-mail e falou, a gente não... Então, não, é que aquele dia que a gente falou, manda um e-mail para todo mundo, porque é a Aline que faz o link, aí vê o horário de todo mundo, porque o meu horário acho que é mais flexível, e aí ninguém respondeu, então ficou só no combinado que tinha sido na reunião, foi isso. Eu acho que a gente podia jogar isso no Google Docs, se vocês quiserem eu coloco o que a gente tem aqui, e a gente pode conversar, não sei se a gente tem tempo também, eu não entendo muito das regras do CMDU, que eu achei, o que eu pensei, como eu vi que já teve alguns pareceres aqui que não foi fechado logo na primeira reunião, que voltou e tal, eu pensei que a gente poderia andar um pouco mais, talvez de uma forma mais colaborativa, todo mundo trabalhar no mesmo texto, às vezes é mais fácil do que fazer um só, enfim, não sei como funcionam os pareceres também. Ele pode fazer pelo horário aqui também, fazer um pequeno debate, tá? E das duas, uma, a Célia pode me ajudar. Ou a gente convoca uma extraordinária só para falar desse assunto, ou vai ficar para a próxima reunião ordinária. Musete, aí seria bom não marcar extraordinário nesse período, até terminar a conferência da cidade, porque a gente tem muitas reuniões. Mas, enfim, se não tiver jeito mesmo, mas o ideal seria, não sei, a comissão se reunir de novo, outras pessoas entrarem, ou abrir para as pessoas contribuírem alguma coisa a mais, e a gente apresentar na próxima reunião. Apesar de que está bem atrasado, o prazo já tem mais de 60 dias, então ultrapassou os 30 que a gente tem, né? Enfim, mas você decide, você que... mas os 30 não dizem nada, porque a Câmara não pode fazer nada se a gente não mandar o parecer. Ela pode, sim. Ela pode, sim. Não, tem aquele parecer deles que está lá escrito que é... Como é que é a palavra que eles usam? É indispensável o parecer do CMDU. Posso achar o documento e colocar. É indispensável, mas por lei, Tereza, é só o plano diretor que não pode ser seguido sem o parecer do plano... mesmo assim seguido, né? Plano diretor. As regras são feitas para não serem cumpridas. O último foi sem parecer, mas tudo bem. É legal falar que tem que valer a lei e não vale, né? Mas ele não está nem em votação nem nada, eu acho que a gente pode deixar, então. Vocês que sabem. Bom, vocês que sabem também. Eu queria aproveitar aqui que a gente está os 4 aqui e de repente marcar um horário para a gente se encontrar, porque as agendas estão tudo complicadas, não sei qual que seria melhor para vocês. Tá. O pessoal leu o parecer que a Tereza enviou? Eu li, eu gostaria de fazer uma consideração até para... Por favor, Miriam. Para que depois fosse discutido, assim. Eu acho que o parecer, ele traz algumas coisas muito importantes, são considerações muito importantes que diz respeito a toda a zona de expansão que foi criada, a toda a ampliação do perímetro urbano. Então, eu acho que isso foge do PL. Então, assim, uma coisa é a gente discutir e, enfim, são considerações realmente muito importantes que a Tereza fez de todo o processo. Do processo que criou a 207, né, na zona de expansão. Quando a gente fala desse PL, a gente está tentando trabalhar com um padrão de urbanização que não é o que foi a 207 trouxe para essa região. A 207 pegou o zoneamento existente e colocou naquele território.
a proposta hoje é diferenciar esse padrão para que seja uma centralidade, enfim, para que seja um polo de centralidade. Então, a colocação que eu faço é o seguinte, tentar observar, o PL trata da alteração do uso do solo, das regras desse território que já incluiu no perímetro. Se é para discutir a 207, é uma outra questão. E aí eu acho que realmente ela traz muitas contribuições. Mas o objeto, eu acho que é a proposta desse território que já está com um zoneamento, a questão, por exemplo, do RIDES. O zoneamento hoje lá é ZAG, não permite uma centralidade. Então, o zoneamento hoje que está lá é mais incongruente com o RIDES do que a proposta. A proposta, né, pode ter críticas, mas eu peço que debrucem sobre a proposta, entendeu? Porque, assim, a questão é essa, já pode prédio lá de 23 andares, o RIDES não pode habitação, já tem uma série de coisas que já está estabelecido no zoneamento, inclusive, como o poder público chega um pedido para mim, eu não posso negar, está na lei, está vigente, entendeu? Então, assim, a proposta do PIDES é que veja esse território com um padrão diferente, que seja diferenciado do restante. Então, eu peço que nesse parecer se atente a essa questão de analisar a proposta do PIDES. E eu sei de todas as críticas da 207, da zona de expansão, mas eu acho que não caberia na análise desse PL. É isso que eu queria colocar. Eu só queria colocar para os colegas aqui do Conselho um pequeno arrazoado que fiz antes da reunião. Eu gostaria de falar alguma coisa, posso? Como suplente? Por favor, Nitinho. É um assunto que eu tenho acompanhado bastante, então eu gostaria de falar alguma coisa. Eu acho assim, primeira coisa, quando a Miriam fala que está na lei, a gente tem que cumprir, não é bem assim, né? Essa área foi inserida no perímetro urbano de forma irregular. Isso foi inserida de forma irregular. O próprio plano diretor, se é a lei que a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir o plano diretor antes de qualquer uma outra, tá? E o plano diretor dizia que precisaria ser feito um estudo específico para que essa área fosse inserida cumprindo os requisitos todos do 42B do Estatuto da Cidade para que essas áreas fossem inseridas no perímetro urbano, né? E isso não foi feito, o 207 não fez isso. Então, quer dizer, esse projeto está mudando uma coisa que está viciada na origem. Não dá para a gente ignorar isso. Essa expansão urbana, ela é ilegal. Eu estou vendo assim, eu estou acompanhando os estudos de impacto de vizinhança que vem solicitando a alteração do perímetro. Eu acho um absurdo. São áreas no meio do nada e as pessoas dizem, a gente não tem como negar. Claro que tem. O plano diretor diz que será estudada a viabilidade de expansão, não que a expansão está dada. E a 207 veio e disse, a expansão está dada, é tudo urbano agora. A zona de expansão é urbano, né? E ignorando tudo que o próprio plano diretor diz com relação a priorizar a ocupação rural. Então, peraí, tem algum vício, tem vícios nessa legislação. Isso aí só traz problemas, já trouxe, só não foi revogada, porque questionou-se o processo dela no legislativo, não se questionou no executivo, porque se tivesse sido questionado no executivo, a ADI teria prosperado, porque não houve nenhuma discussão da 207 na fase em que ela estava em elaboração. Não com a sociedade, eu não sei se houve com algum segmento privilegiado da sociedade, mas com a sociedade como um todo não houve. Houve uma única audiência que foi convocada como audiência de apresentação do projeto. E menos de um mês depois ele já estava sendo enviado para a Câmara. Então, quer dizer, tem vícios na origem dessa lei. Então, eu discordo que
porque está na lei, a gente tem que aprovar. Não é que está na lei, a gente tem que aprovar. O plano diretor precisa ser estudado e quem tem que fazer esse estudo é a prefeitura. Não é? Eu disse que eu tenho que aprovar, eu disse que eu tenho que avaliar. Avaliar é outra coisa, então. Portanto, vamos avaliar mas e aí seria como, Natinha, assim, quando chega, por exemplo, essa parte do PITS, que foi inserida no perímetro urbano, não é nem zona de expansão. Então, se chega uma área, ali já é urbano. É mais sério ainda do que expansão, porque ele já é urbano. Mas é isso porque eu não cumprir a lei federal. Se chega alguma coisa para analisar ali, eu tenho que ver o que a lei está me falando. A questão da zona de expansão, eu concordo com você. Ela fala que tem que ter a viabilidade, tem que seguir o artigo 7º, que é o que está em discussão, e o artigo 5º, que fala que tem que estar junto da maioria. Tem uma série de coisas que tem que ser avaliado, tá? Mas a expansão também tem que atender o 42B. Sim. E não atendeu. Eu concordo. Entendeu? Sabe, a expansão dessas áreas no perímetro foi feita ilegalmente. Tá. Eu só queria puxar um... Só que assim, aí eu peço até ajuda para os advogados, porque assim, ela é ilegal até que se declare, né? Assim, você entendeu? Enquanto ela não derruba... É ilegal se ela não está de acordo com a lei. Pessoal, questão de ordem aqui. Eu não vou poder falar, eu não concordo. Esse é o meu problema. Eu pedi aqui uma questão de ordem, né? Só para até por horário avançado da reunião. Então, o Eduardo agora pediu a palavra, depois eu queria só fazer um razoado da história disso daí, né? Que eu participo desde o começo. Bem rapidinho. Eduardo, por favor. Tudo bem. Ô Fábio, eu acho que a questão do perímetro, né? A lei de expansão 207, que está sendo levantada, ela traz um direito ao proprietário, ok? De apresentar um estudo específico para, em sendo viável, converter a área dele em urbana. A lei do PIDs é uma lei complementar que regulamenta o plano diretor por ser urbanística. Eu vejo que se ela seguir os ritos do processo legislativo, ela é uma norma válida, vigente e vai produzir eficácia, tá certo? São os requisitos para uma norma ser cumprida. E esse projeto de lei, ele traz as regras e é a regra para o perímetro rural e urbano, certo? É isso. Um direito que é legalizado. Ilegalidade, tá, Fábio? Estelle. Oi. Estava aberto o seu áudio aí, estava dando... Não é o meu, não. Não? Oi. Eu acho que não, né? Não é o meu, não. Oi. Eu acho que não, né? Não é o meu, não. Mas beleza. Acho que é o seu. Ela tá usada. Duas telas abertas. Duplicou, né? A gente está com duas telas abertas. Está em um computador no celular? Com dois computadores? Pronto. Isso, agora... Nossa. É só fechar o alto, né? Eu fechei o meu e continuo. É o áudio da Ernestina. Ernestina, fecha o áudio do computador, por favor. Tá? Era da Ernestina. Tem mais algum aberto aí? Nós estamos em 4 agora? É isso?
Eu acho que não, é que o pátio com câmera aberta. Só. Tem 13 aqui lugares. Então, pronto. Eu só estava tentando resgatar um pouco o histórico dessa área. É rapidinho. Então, a história dessa área ela é complicada, porque a Unicamp ela comprou a Fazenda Argentina em 2012 e propôs, nessa área lindeira aí, né, a universidade, mais 1.400.000 metros, criar esse Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu tirei isso daqui até do site do IDS. Então, a Unicamp propõe o desenvolvimento de um IDS, idealizado por um Instituto de Inovação Inteligente de 4ª geração, dedicado à geração de soluções para os desafios do mundo sustentável. Universidades, centros de pesquisas, empresas, startups, empreendedores, investidores, o poder público e a comunidade interagindo em um território de uso misto, com laboratórios, escritórios, comércios, indústrias e residências. Então, a Unicamp compra uma área antes da lei de uso do solo, mas ela propõe isso daí nos anos 2020, um combinante mais ou menos do desenvolvimento do plano diretor. E a gente ficou sabendo da coisa dessa área, inclusive numa audiência pública lá na PUC, quando estava desenvolvendo a 208. Uma charrete lá. Então, eles propõem uma área de 11.300.000 metros quadrados, englobando o Polo 2 de Tecnologia de Campinas, CETEC 2, e o campus da Unicamp e o campus da PUC. E a proposta para nesse território é um modelo de ocupação urbana e de governança que viabilize parcerias e cooperações. Então, o zoneamento previsto no plano diretor para essa área, a Unicamp está propondo um negócio totalmente diferente. Certo? Com interesses voltados a aprovar contribuições concretas para o desenvolvimento sustentável de forma ampla, ou seja, ser social, econômico e ambiental, conforme estabelecido na Agenda 2030 da ONU, e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Está no site da Unicamp, acessei hoje isso daí, está lá, claro. Então, assim, sendo assim, a Unicamp, com patrocínio do BID, contratou um escritório da Coreia do Sul para fazer o Master Plan. E ignoraram totalmente a legislação municipal vigente. Convidaram docentes das universidades envolvidas, os técnicos das secretarias de urbanismo, negócio e inovação e o gabinete da prefeitura. E o pessoal foi lá para a Coreia do Sul ver projetos análogos ao pretendido. Após a viagem, provocado pela Unicamp, o Poder Executivo senta, após debates, assembleias, audiências públicas, eu fui em algumas, apresenta esse projeto de lei. O uso e parcelamento, passando do solo para o IDS, do Melo PIDS. Então, assim, aqui em tese, como corroboro com o Eduardo, seguiu os ritos necessários, acompanhados. Se tecnicamente o projeto é bom, tem falhas ou não, que ele é bem amplo, mas ele traz instrumentos diferentes de inovação, de sustentabilidade, de preservação ambiental, que deveriam ser analisados com mais calma. E são interessantes. Eu li a lei várias vezes com muita calma. Então, assim, você tem uma provocação da Unicamp, que compra uma área e fala que vai fazer, que a Unicamp não tem nada aprovado hoje, ela faz essa provocação, e a prefeitura aqui vai lá e corre atrás para resolver esse problema. Eu entendo que essa lei tem esse DNA. Ele não pode ser desprezado. Então, assim, não é viagem à China, é viagem à Coreia do Sul. Tem um histórico ali que está um pouco deturpado, eu só queria fazer essa correção. Convido vocês a acessarem o site do IDS, eu posso compartilhar aqui com vocês. Nós discutimos isso com a Unicamp. Eu participei. A comunidade discutiu isso com a Unicamp. Sabemos de todo o histórico. Ô, Fábio, é até complexo esse assunto, porque é de se compreender o interesse da Unicamp, mas... A Unicamp está aqui, ela amplia tudo isso. Uma propriedade do solo cuja competência de determinar as regras é do município. Então. Pô, senão daqui a pouco o shopping center vai querer regra só para ele, fulano vai querer regra só... É complexo. É isso aí, é complexo, tá? É complexo. Então, assim, o interesse da Unicamp de querer fazer algo ali, mas esse querer fazer é de competência do município, né? É o município o órgão competente, né? Para determinar regras de parcelamento, ocupação e uso do solo. Então, eu estou só colocando histórico, dado histórico,
Essa lei surgiu disso. Eu queria acrescentar corroborar uma coisa aí. E assim, a gente está falando a nível de... Já conversaram com quem na Unicamp? Porque a Unicamp é muito grande. Então, quem participou do processo? Gabriela Celani, o reitor da Unicamp, pessoalmente, Marcelo Nobel na época, entre outras pessoas que passaram por lá. Então, por isso que esse parecer está um pouco mais difícil de sair. Sim. E assim, eu só queria acrescentar de tudo. Desculpa, achei que você tinha acabado. O que o Eduardo colocou, o rito jurídico, o rito técnico jurídico foi obedecido. Ponto. Pode questionar vários pontos, várias coisas, mas foi apresentado pelo Executivo, teve debate, teve audiência pública, eu fui em pelo menos 2, teve umas 5, 6. Foram, enfim, as audiências, reuniões difíceis, mas foram feitas, seguiram o rito. Então... E nesse processo todo, o RITES nunca foi contestado. Mas de PITS, que a própria... Foi contestado, foi a expansão. Não, mas são 1.300.000 metros, a expansão está ali. A fazenda tem só 1 milhão e não, mas não são mais 5.600.000 metros. Mas como é que é a área de expansão? Uma coisa que já está totalmente fora da atribuição do plano diretor, que já estava restringindo uma série de atividades ali. Aí contrata o escritório sul-coreano, $1,5 milhão, todo mundo vai para a Coreia, fez o processo, fez tudo, e depois agora coloca a prefeitura no canto, vocês vão... É assim, faz uma lei que acabe isso. Tudo isso foi discutido com participação da Unicamp, da PUC. Mas a gente agora quer beneficiar alguma... Então, assim, precisa olhar que nem a gente tem feito os pareceres. Os pontos que são problemáticos, os pontos que são favoráveis. Então, eu acho que são duas discussões, Fábio, a coisa procedimental e conteúdo, né? Exato. Então, o procedimento tá dentro, que gera o processo legislativo me parece dentro, ok. Aí a discussão vem sobre o conteúdo, se ele é válido, se poderia ter melhorado, se tem... Né? Eu acho que a discussão é conteúdo agora. E é uma lei extensa, de fato. O procedimento seria ok se ele se referisse apenas à área do RITES. Mas ele não se refere apenas à área do RITES. Ele se refere a uma área que foi inserida no período urbano de modo irregular. Desnecessariamente, porque o polo não precisava dessa área. Tem muita área no polo. O Masterplan mostra isso. Mostra que é possível você fazer um bairro no RITES, prescindindo da expansão. Mas agora a gente chegou a esse desenho. Exato. E foi legitimado, validado, a audiência, a gente fica assim. A lei, ela não cabe, eu concordo com a Miriam. Puxar lá 207, lá atrás, que já foi aprovada, já está validada.